Tunísia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Preto. Um abraço a você, Calça, Jean, André, o fã de esporte com a gente. E acho que a resposta talvez venha em forma de escalação inicial hoje, quando ele puxa o Alisson. Havia todo um debate de trazer o Everton, não trazer. Acho que hoje ele quis marcar ali, tá aqui o meu time da estreia. Talvez não verbalize, não sei, a gente vai acompanhar a entrevista coletiva dele. Mas o time da estreia, dentro desse desenho que o André falou, um primeiro tempo contra a Gana, outro contra a Tunísia, dentro do que deve ser o primeiro tempo contra a Sérvia, o jogo contra a Sérvia, o modelo de hoje funcione, creio que seja o time da estreia. Pode ser o Jesus também, acho que o Pedro é o reserva do Richarlison ou do Jesus. Quem quer que esteja ali naquele momento. Agora, o André falou muito do jogo de hoje, né? Do jogo de sexta-feira passada, dessa janela específica. Talvez abrindo um pouco mais, e acho que é o balanço que deve ser feito pelo Tite ou pela comissão. Tudo que tinha para ser feito foi feito. Agora precisa olhar para 24 de novembro, para a Copa do Mundo. E acho que o Tite conseguiu chegar onde ele queria. Um grau, uns vão achar que melhor, outros vão achar que não estão perto da perfeição. O caminho não foi 100% tranquilo. A gente comentava agora há pouco ali no camarim, estava conversando com o Calçade, Lugano estava passando por ali. Aquela Copa América, aquela decisão contra a Argentina, muda a rota, ajuda, assim como a gente brinca que a ausência do Bruno resolve a vida do... Não, com o Lugano foi interessante a conversa. A visão que ele tem, mas assim como a gente brinca que a saída do Bruno Henrique e uma nova formação ajuda o Dorival, o não funcionamento numa Copa América ajuda o Tite. O Tite precisa sair da Copa América e falar, e aí, o que eu faço? Não está funcionando, eu não tenho um novo modelo, um novo repertório, eu estou desde 2018 dizendo que eu preciso ter um novo repertório, eu não tenho. E ele começa a achar Antony, Rodrigo, Vini, Rafinha, ele começa a achar. Então, de lá para cá, o trabalho é muito bem feito. Então, uma seleção que chega com repertório, chega com mais de uma ideia. A gente fala de um primeiro jogo de Gana, um outro jogo de Tunísia, tem semelhanças, mas com peças diferentes e movimentações diferentes. E eu não lembro, Preto, não lembro recentemente de tanto preparo, tanta confiança, tanto nível individual elevado. Em 18, para mim, não tinha um modelo. Acho que o Tite resolveu ele rapidamente. Entre 2016 e 2017, ele resolveu um modelo. Classificou para a Copa e se abraçou aquilo ali. Ele mesmo admite internamente, em conversas com jornalistas não tão privadas, que queria mais. Em 14, definitivamente não. Em 10, não. Em 6, não. Em 2012 foi se acertando ao longo do caminho. Então, previamente, falando de trabalho, de como chega, se vai ser campeão do mundo, se vai cair em quarta, se vai chegar na final, é outra coisa, são 30 dias lá. Mas é um Brasil que chega preparado, é um balanço positivo muito de um ano e meio, talvez, para cá. E acho que ele conseguiu consolidar nesse primeiro tempo de Gana, nesse primeiro tempo de Tunísia, para além de resultado, para além de gol de Pedro, que ele já tinha tirado do peso ontem. Acho que é muito interessante que consegue fazer para olhar para o dia 24 de novembro. Legal. Se não são os adversários, teoricamente, mais fortes de Copa do Mundo, esses dois amistosos da seleção brasileira, são pelo menos dois adversários que estarão na Copa do Mundo, Gana e Tunísia. E o Gabriel Jesus, que o Pedro acaba de citar o nome dele aqui como atacante da seleção brasileira, não foi convocado nesses amistosos, mas está jogando muito pela equipe do Arsenal. Geode, estamos juntos de novo, Jean, tudo bem? Tudo bom, Prieto? Boa tarde agora para você, boa tarde para os companheiros. Pois é, eu acho que eu vou muito na linha do que o Pedro falou em relação a que, sim, o que o Tite poderia ter feito, eu acho que ele fez, né? Você pode discordar de uma coisinha ou outra, achar que uma outra medida ou uma outra escolha poderia ter acontecido um pouco antes, um pouco depois, mas o fato é que o trabalho ele foi bem feito. Acho que o Brasil chega com otimismo para essa Copa do Mundo, chega não à toa como o time, a seleção mais cotada para ganhar a Copa do Mundo em todas as casas de apostas, se você for olhar, apesar da França ter um elenco maravilhoso, o Brasil é que é cotado como o primeiro candidato. Isso quer dizer alguma coisa? É claro que não. É claro que essa relação não é direta. Você chegar otimista, você chegar empolgado não significa que você vai ganhar uma Copa do Mundo e nem mesmo que você vai fazer uma boa campanha. Eu acho que se a gente pegar essas Copas anteriores que o Pedro falou, a gente vai para 2006 e havia uma grande empolgação com a seleção brasileira de 2006. E foi um fiasco, né? Mas por peças, né? Em todos os aspectos. Sim, mas 2014, por exemplo, era uma seleção que também vinha de uma Copa das Confederações, com tudo aquilo que tinha acontecido. Acho que o debate é longo, é bom. Que tinha uma garantia de que ia vencer, inclusive. Então, e aí tinha, assim, que também foi uma seleção que chegou empolgada. Então, é claro que é melhor você chegar mais bem preparado, é melhor você chegar bem cotado, porque isso, evidentemente, é consequência de um trabalho que você vem fazendo. Isso não quer dizer que você vai ganhar ou não. Agora, acho que isso serve para o treinador também
ter a consciência limpa em relação ao trabalho que foi feito. Eu acho que a gente pode encontrar, e vai sempre encontrar, quando a gente fala de escolhas sobre seleção brasileira, a gente vai sempre encontrar divergências em relação a 1 ou 2, 3 nomes, né? Ou como o time poderia jogar, o que poderia ter sido testado ou não. Mas também não dá para o técnico convocar todo mundo e não dá para o técnico testar todos os esquemas e todas as possibilidades possíveis. Dentro do que o Tite podia fazer, eu acho que ele fez um bom trabalho e agora é esperar a Copa do Mundo, que não é sempre um torneio que reflete a qualidade das equipes ou principalmente a qualidade do trabalho feito no ciclo anterior. Me parece aqui, pelas palavras de destaque do Jean, que tem, da parte dele, uma satisfação com relação a esse trabalho da seleção para chegar na Copa do Mundo. Também me parece que tem um apoio popular, né, para partir agora para a Copa do Mundo. A gente joga isso aqui na bancada também, para que os senhores digam qual é a importância, né, de ter um respaldo do torcedor brasileiro, o time que embarca para a Copa do Mundo. Tudo bem, Paulo Calçade? Olá, Brito, companheiros, para você que nos acompanha. Acho que o Tite deixou muito claro, e aí é a história do Tite. Você tem que entender a história de quem comanda a seleção. Não adianta, aqui de fora, eu querer criar uma nova história para o Tite. Isso não acontece. Né? E eu sou a favor de que o piloto do avião não fique ouvindo palpites dos passageiros. Quem tem que pilotar o avião é o piloto. Comandante. É o comandante. Né? Se ficar perguntando lá para o fundão, todo mundo já ali, o que eu devo fazer? Não funciona. E assim a seleção brasileira, é assim que o povo gosta de administrar a seleção brasileira. Um monte de gente dando palpite, sendo que ninguém está pilotando avião. Quem vai cair e bater primeiro é o piloto. E quem vai perder emprego é o piloto. Quem vai sair mal é o piloto. E o povo dando palpite. Legal, a seleção 5 atacantes, que maravilha. Aí o piloto tocha, né? Bota o avião na terra. Pô, não vai ter. Essa criança não tem pai. A culpa é só do piloto. Todo mundo que deu palpite desaparece. E a marca do trabalho do Tite é o equilíbrio. Era assim no Corinthians, era assim lá no Grêmio, era assim onde ele trabalhou. É equilíbrio. E este time é a marca do equilíbrio. Este time aqui que jogou hoje, com possibilidade de ter o Alexandro, é o time que vai estrear na Copa. Pedro será o jogador para o segundo tempo, se necessário. Quando necessário. Não é o jogador, não vai começar. Porque ele entende assim. Nesta vaga tem Richarlison, e a gente não pode dizer aqui que nesses 2 jogos o Richarlison foi um fiasco. O seguinte, se ele se sentiu pressionado pela fila de centroavantes, cada um com uma característica que tem a seleção, ele respondeu muito bem. 3 gols, né? Legal. Sim, Copa do Mundo, Richarlison, assim você joga. Ok? E Gabriel Jesus também tem uma preferência pelo Gabriel. Vejo o Pedro atrás, nessa lista. Acho que vão os 3... E não sei se o Firmino não vai numa vaga de um 10 aí e tal. Existe sempre um... Firmino não entrou hoje, né? Não entrou. Não entrou nem sexta, lá, né? nem hoje. Então, eu acho que é uma informação eu acho que o Brasil vai dessa forma. E o papo com o Lugano era legal, porque o Lugano é observador externo. Ele é nem Brasil, ele é uruguaio. Claro. Então ele olha para o Brasil e para a Argentina como adversários. Ele está falando do capitão da seleção uruguaia. O que ele falou? Escutou de você. Eu vejo a Argentina que esgotou os ingressos para a primeira fase da Copa. É o primeiro país cuja torcida esgotou. Não tem mais ingresso para os jogos da fase de grupos da medida da... Eu vejo a Argentina como um fator positivo na vida do Brasil. Foi a Argentina que sacudiu a seleção brasileira em julho e falou para o Tite, Tite, essa tua segurança, esse negócio não está dando certo. Claro. Depois disso, por obra da comissão técnica e também dos próprios jogadores, porque o jogador, a comissão técnica não faz um jogador explodir no cenário internacional. É o jogador que faz isso. A comissão técnica pode motivar, mas jogar é o jogador. Né? É o piloto ou o jogador nesse caso. Então é o seguinte, o Vinícius fez assim, o Rafinha, vamos dar uma olhada. Aí a seleção trouxe Rafinha, trouxe Antony, o Paquetá se firmou e vieram outros jogadores. A Argentina, na minha opinião, chacoalhou o Brasil. Olha a história do Tite. Tite assume a seleção brasileira durante as eliminatórias antes da Copa do Mundo 2018. Ele consegue criar uma equipe realmente que entusiasmou. Você abraça aquela ideia. Isso. Chegou no ano da Copa, a ideia começou a vazar, dar água, começou a entrar água. E aí ele não conseguiu dar jeito mais. A Argentina fez esse papel 1 ano e meio antes para o Brasil. E agora o Brasil chega com uma seleção para a Copa equilibrada,
podendo, talvez sem o Vinícius, isso vai ser um rumor, né? Porque se ele coloca o Vinícius, ele mata o lado direito. Ele tira o Rafinha, já tem o Danilo por dentro no meio de campo. O lado direito, ele cria um problema de abertura de campo do outro lado. Aí está o equilíbrio, vai para o espaço. Com o Paquetá na esquerda, é equilibrado. Então, eu acredito que essa é a seleção, nesse formato que vai estrear. Tendo algo que poucas seleções têm. A Argentina não tem. Que é o banco de reservas. E aí o Lugano falava, o Brasil deu para a Argentina estava mortinha, o Brasil deu essa confiança. E ele falava quase que assim, né? E eu digo para ele, mas ela também deu ao Brasil a chance de mudar. Claro. Mas ele é um observador externo. Claro. No fundo, Prieto, ele quer que os dois se exploram. Claro. O Prieto, isso que o Calçade falou é muito interessante a respeito da história do Tite. André, isso aí é a formação média no Brasil hoje. Com destaque para o 8, que é o Fred, né? O Fred é esse personagem. Eu ia falar sobre o Fred. Só uma situação para te passar, isso aí é o final do primeiro tempo. É primeiro tempo. O time separa para a gente. Por volta dos 30 do primeiro tempo, Sondra, eu imagino que você vai entrar nesse assunto, o Fred basicamente jogava em linha com o Neymar. Então, isso. Eu ia falar, a questão da história do Tite é muito interessante e para mim tem dois jogadores que, no jogo de hoje, meio que simbolizam isso. Porque as perguntas todas são válidas, mesmo porque no banco ou no grupo existem muitas opções. Então, quando a seleção brasileira, com essa formação do primeiro tempo, se instala no campo do adversário e ataca com 5 jogadores, o Fred passa a atuar como um meia pelo lado direito. Há jogadores no grupo que podem fazer o trabalho de meia pelo lado direito, talvez melhor do que o Fred? É claro que sim. Por que o Fred está ali? Porque o Tite precisa do trabalho sem bola que esses outros jogadores não farão. O Fred, sim, fará. Agressivo. E aí entra isso para marcar saída. A história do debate do avião. Mas quem quer levantar essa bola? É aí quem abre o campo do lado esquerdo nessa situação em que a seleção está estabelecida no campo do adversário? Paquetá. Há jogadores que podem abrir o campo pelo lado esquerdo pensando em potencial ofensivo, fazendo um trabalho melhor do que o Paquetá? Claro que sim, o Vinícius. Mas o Paquetá faz sem a bola o trabalho que nenhum outro jogador vai fazer. Inclusive, ele faz praticamente sozinho. É claro que tem o Casemiro, praticamente sozinho, o trabalho sem a bola do primeiro tempo contra a Gana. Exige-se do Paquetá, no outro modelo, um esforço e uma capacidade de leitura de jogo que talvez outro jogador não tenha. E é por isso que o Paquetá está em campo. E é bom lembrar, então, né, que ele tem uma alternativa também que não foi levado para esse grupo para fazer esse trabalho com características diferentes das do Paquetá. Mas sendo um atacante de fato, que é o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, talvez na maior parte das vezes, tenha jogado por ali, né? No que foi hoje a função do Paquetá. Então o Tite ele acabou criando, né, André? E essa formação de hoje, ela funciona de uma forma que é até surpreendente, se você pensar nessas questões e quem poderia fazer tal papel, ou tais papéis. Mas não, em campo, o sistema funciona, a escolha de nomes se comprova certa, com o luxo dos jogadores que podem entrar, agregar e mudar certos cenários. Então, assim, o Fred aparecer aí com a bola mais gorda, é a dele, né? Sim. Em termos das interações ali, muita interação, é o símbolo, um dos símbolos do que o Tite entende como jogo de futebol. O desenho que a gente mostrou, é claro, porque ele é um desenho que te mostra o momento que você está com a bola e sem a bola. Então, ele é um médio. E seria legal colocar de novo para ver, olha onde está o Fred. Ele está preenchendo 2 blocos. Não é que o Brasil ficou dividido. Ninguém, não estou dizendo isso e não ficou. Mas ele é ele é assim, dentro dessa engrenagem, ele une as duas partes. É uma né? ponte assim, ali, ele faz essa ligação. Então, é o camisa 8. Tanto ele sobe para pressionar uma saída, como também ele tem uma recuperação muito rápida na composição do meio de campo. Quando o Brasil perde a bola, imediatamente o Danilo vem e ocupa a lateral direita. Você vai encontrar sempre a linha de 4 ali, perfeita, estruturada, sem brechas. E aí o Fred vem com o Casemiro, né? E todo o entendimento do Paquetá, que ele é um jogador também de retorno. Isso acontece com o Rafinha. Se pedir para o Richarlison, ele vai fazer isso também. E o Neymar vai ficar um pouquinho mais solto, mas vem. Então, isso é fundamental para entender a Copa que se quer jogar. É dessa forma. Quando você desenha e ilustra tudo isso, o André também já falava, sinalizou o Fred, volta aqui para um papo do Jean, porque o Jean lembra aquela mobilização
para a Copa de 14, muito em função do pós-Copa das Confederações, onde o Brasil ganhava da então campeã mundial. Ali, para mim, tinha uma mobilização de resultado, onde agora talvez tenha um debate mais público, porque ganhou, está ganhando, está funcionando, gol do Pedro, tinha um clamor pelo Pedro. Só que a diferença para mim, Jean, é que ali tinha um debate, tinha um apelo de momento, de Copa em casa, de resultado, e ganhamos da Espanha no Maracanã um ano antes. Hoje eu acho que quando você para listar por que o Fred está ali, por que o Paquetá está ali, por que a gente tem duas formações que funcionam, como as peças funcionam, qual é o nível individual desses jogadores. Não estamos abraçados como estivemos em 2014 com o grupo de 2013, como estivemos em 2018 com um grupo que acaba classificando um ano antes com a melhor campanha, depois de o Tite pegar uma seleção em sexto, se eu não me engano, nas eliminatórias. Hoje tem muito mais que isso. Hoje tem uma evolução de último ano que eu não vi em 13. Não dá para dizer que eu não vi em 18, mas em 2018 era um modelo só, o tal do abraço ao grupo. Então, eu acho que é um pouco diferente para mim a mobilização, empolgação não, mas a confiança de 2022. Por isso, a gente consegue ilustrar muito mais, são muitos pontos a mais de por que o trabalho chega mais sólido em 22. A única ressalva que eu faço em relação a isso, eu concordo com você de maneira geral, a única ressalva que eu faço, e não tem jeito, e o Tite não tem culpa nenhuma disso, por isso que eu digo que o Tite fez o melhor que ele poderia fazer, é o calendário da seleção brasileira. São os times que a seleção brasileira enfrentou. Foge do controle dele, não dá para dizer, assim, são incomparáveis os confrontos que fizeram as grandes seleções europeias nos últimos tempos com os confrontos jogados pela seleção brasileira. Isso não dá para a gente discutir. A gente pode até achar que a seleção brasileira é a mais forte do mundo nesse momento, é o time coletivamente mais bem formado, com peças que vivem grandes momentos nos seus clubes e que isso a torna a favorita para a Copa do Mundo. A gente pode pensar tudo isso, mas sem perder de vista o fato de que, enquanto a Alemanha estava jogando com a Inglaterra e com a Itália, o Brasil estava jogando contra a Gana e contra a Tunísia. E isso se aplica a todas as grandes seleções europeias. Sim. Porque a Nations League, ao contrário do que acontecia lá atrás, no ciclo da Copa anterior e da retrasada e da anterior, as seleções europeias agora, isso pode até ter um aspecto negativo para elas. Para eles também. Exato, para eles também. Mas as seleções europeias, por causa da Nations League, não escolhem os seus adversários. E é o que eu falei. Será que a Alemanha queria jogar com a Itália e com a Inglaterra antes da Portugal coisa? Será que a Espanha e Portugal queriam se enfrentar duas vezes? Será que... Sabe, essa coisa vale para todas, porque todas elas tiveram na primeira divisão da Nations League, isso vai mudar na próxima, possivelmente, mas todas elas tiveram que enfrentar adversários fortíssimos. O Brasil não pôde enfrentá-los. Não vai mudar aqui, no entanto, porque o que poderia ser trocado de fórmula de eliminatória não vai ser trocado. Então, assim, acho que é um problema que a única curto coisa prazo tem é difícil agora ser solucionado. da Conmebol e UEFA eventualmente fazerem a Nations League com a presença dos sul-americanos. Que aí seria... Bom, e a FIFA vai a mais. Exatamente, vai porque adorar, você deixa de ter a Copa do Mundo, mas é a briga da FIFA aí. No momento que a Copa pula para 48. E a Argentina faz um clubinho aqui. Argentina pega Honduras e Jamaica, os adversários da Argentina na data FIFA. Isso. O Brasil ainda conseguiu. Mas jogou com a Itália, né? Naquele jogo entre o campeão europeu e o campeão sul-americano. Caiu. Foi um jogo. E, obviamente, isso só aconteceu com a Argentina, aconteceria com o Brasil se no Maracanã o resultado fosse outro. Nós estamos falando de uma partida. O jogo mostra o Tite vibrando muito, né? As imagens que a gente teve nos gols, né? Sim, o primeiro gol da seleção brasileira, o gol do Rafinha, né? O Data capturou aqui. Eu não sei o que é melhor. 49 segundos. Eu não sei o que é melhor. O passe do Casemiro ou o cabeceio do Rafinha correndo para trás. Exatamente. Ou a movimentação do Fred para 49 e o que levou a isso, né? Porque a coisa não acontece a esmo, né? 49 segundos de posse e 20 toques na bola até o cabeceio do Rafinha. Porque se pega o recorte, vai dizer que foi uma bola para frente que alguém aproveitou. Mas acima de tudo, o mais legal é que se você, no desenho aqui, você tem essa troca de passes na linha do meio de campo, passa um pouquinho do meio de campo e vem bastante para trás no Brasil. A bola faz assim, 49 segundos. E a Tunísia vem. E a bola entra nas costas. E foram assim, teve gol do Richarlison assim também. Sim. Então foram 2 gols assim. Porque estava difícil ali. E é vencer a linha defensiva do adversário por cima, com espaço. Isso é ouro. Isso aqui é ouro. Eu também acho.
o Brasil saber jogar dessa forma e ter jogadores com o movimento correto para sair e não ficar impedimento, né? Você tem Fred trocando com o Rafinha, você tem Richarlison confundido a marcação, você tem essa bola que você fala que está girando e volta para atrair, porque você vai ter adversário na Copa do Mundo que vai tentar subir. Essa linha vai subir em algum momento, você precisa sair. E quando o Calçado ilustra, com a ajuda do Data, dos 49 segundos de troca, é isso. Você trocou, você bateu, você atraiu, você achou alguém atacando espaço, você vai precisar. Acho que ilustra mais uma vez o que é o tal do repertório, porque às vezes parece, tá falando de repertório e o Casemiro teve que achar uma bola esticada. Não, o Casemiro não teve que achar uma bola esticada. Teve uma movimentação para o Rafinha entrar por ali. Sem colocar água. Coisas que vão acontecer numa Copa. Assim, a seleção brasileira atacou em 5 contra 4 nesse primeiro tempo. Mais tarde houve uma expulsão, aí o jogo ficou completamente diferente do que se imaginava. A seleção brasileira terminou a partida com um monte de jogadores na linha ofensiva e tal, mas durante o grosso do conteúdo de observação que é o primeiro tempo, a seleção atacando com 5 jogadores contra 4 defensores da Tunísia sem que fosse feito nenhum ajuste. Então, um time que marcou muito mal, lidando com atacantes e um potencial ofensivo do calibre da seleção brasileira, a Tunísia até se livrou de levar mais gols, eu acho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Evidentemente que todo o esquema planejado pelo Tite, o jogo foi muito bom, uma grande goleada. Agora, dentro de uma Copa do Mundo, de um torneio tão curto, tem algumas outras coisas que são fundamentais. Por exemplo, a cabeça no lugar. Cabeça no lugar. Né? E esse amistoso também valeu muito para testar a paciência dos jogadores brasileiros num clima extremamente hostil, um clima perigoso para os jogadores da seleção, em que o Neymar foi bastante provocado. Como é que você viu, André, a seleção e o Neymar, como é que ele topou tudo isso no jogo? Prieto, houve ali uma mistura, né? Porque o estádio tinha uma claríssima maioria de torcedores da Tunísia. O ambiente era contrário à seleção brasileira. Isso. E nos primeiros minutos, assim, 10, 15 minutos, esse ambiente entrou em campo no sentido de aumentar a temperatura do jogo no contato, que não era normal de amistosos, né? E perigoso isso acontecer com a proximidade da Copa, um jogador não só, se colocar numa situação que não é agradável, mas levar um revide, sofrer uma lesão e se machucar num período tão crucial da preparação. Aí o Neymar teve as reações, né? Não só a reação. Que normalmente um jogador como ele, né? A gente já conhece o perfil, como o Neymar se comporta em campo e aquilo que ele faz e aquilo que às vezes ele utiliza como a sua habilidade para provocar um adversário, talvez no momento em que os ânimos estejam mais exaltados, pode levar a uma situação como essa de um jogador levar uma entrada ou se machucar. Tomara que não aconteça, quer dizer, não vai mais acontecer, se acontecer vai ser na Copa do Mundo, ainda bem que não aconteceu hoje. E houve, evidentemente, na comemoração do segundo gol, foi do segundo gol, né? Sim. Jogaram uma banana em campo, isso é um ato racista, isso é uma coisa criminosa, isso é inqualificável e é preciso, a gente não pode deixar de falar que isso aconteceu e não jogar uma banana sem querer, assim, não é que o cara levou uma banana para comer e na hora dali, né, da comemoração dos jogadores brasileiros perto da bandeirinha de escanteio, a maioria de tunisianos ali, de torcedores, um cara se irritou e jogou um objeto que poderia ser, sei lá, alguma outra coisa. Não, foi obviamente de propósito. A CBF já se manifestou com relação e a gente vai mostrar daqui a pouco. Esse tipo de teste o Brasil passou, Jean? Então, não vejo dessa maneira. Não acho que tenha passado. Não concordo com a afirmação que está no nosso GC sobre o aguenta provocações. Sim, eu acho que ele sofreu muitas entradas duras, o Neymar é sempre muito visado, ele apanha pra caramba. Tem a ver com o jogo dele, tem a ver com a qualidade dele e tal. Mas eu acho que é um aspecto para o Tite chamar atenção, é um aspecto para o Tite. Porque assim, numa Copa do Mundo isso pode ser fatal. Então a gente não pode dizer que o Neymar hoje se comportou nessas provocações que ele sofreu, e ele sofreu, né, seja nas porradas que tomou, seja nas próprias provocações, naquelas chegadas que não tem muito a ver com o jogo. Não dá para dizer que ele se comportou, vou pegar sempre para mim o cara que... Porque senão vem o pessoal falando, não, mas o Neymar é muito craque. Eu vou pegar o Messi, então, como exemplo. Tá. Então, para mim, o exemplo de comportamento diante desse tipo de atitude... É o silêncio. É o Messi. É o Messi, porque o Messi faz com que inúmeros jogadores sejam expulsos, tomem cartões amarelos, cai ali, toma a sua porrada e espera a consequência
olhando para o árbitro e não provocando, e não revidando, e não deixando um braço, e não dando uma chegada mais dura. Porque, assim, não existe prejuízo maior para a seleção brasileira, por motivos óbvios, do que perder o Neymar num jogo, né? A gente pode elogiar vários jogadores da seleção brasileira, mas o Neymar é especial. O Neymar é o cara que faz a diferença. O Neymar é o cara que, se o Brasil não estiver jogando bem, ele tem a capacidade e a condição. Então, esse cara tem que ser preservado pelo Tite e tem que se preservar. Se preservar é isso. Primeiro, né, evitar jogadas que não sejam tão úteis à seleção brasileira e que possam lhe causar um mal físico. Mas mais do que isso, para mim, é evitar os cartões. Ele jogou 2 jogos, né, 2 amistosos antes do início da Copa do Mundo. Teoricamente, 2 jogos muito mais tranquilos, ou pelo menos teoricamente, são jogos em que você não está tão pressionado. Ele jogou os 2 jogos pendurado com o cartão amarelo o tempo todo. E se o árbitro é mais rigoroso naquele lance do braço lá, ele poderia ter dado o primeiro cartão. Lá perto do escanteio. No comecinho. E, portanto, o segundo cartão seria o segundo e ele seria expulso. Então, eu ainda acho que é um ponto de atenção e não acho que ele, vamos dizer, tenha aguentado tão bem assim as provocações. E você precisa olhar para frente, né? Na Copa do Mundo, você, com 2 cartões, e tem sempre aquele terceiro jogo ali, que a sua situação está resolvida ou não está, ou brigando só para garantir um primeiro lugar, vai ter que sacar, poupar por conta de cartão zerado em mata-mata. O Brasil tem 2 duelos pesados. E 2 duelos de seleções que estão observando o que foi feito, como o Jean falou, como a nossa tarja está aqui, o debate está na mesa, das reações do Neymar. O Neymar está indo para a sua terceira Copa, terceira como protagonista. E é bom lembrar como foi a estreia da Copa de 2018 Brasil e Suíça. Colegas suíços comentavam, há um problema no pé do Neymar, há uma fragilidade. Há um discurso público de que Neymar não está 100%. Ele foi caçado o tempo inteiro. Nunca um jogador sofreu tantas faltas em um jogo em Copa do Mundo. Foi falar da Copa inteira. A Suíça é adversário de novo, com parte daquele grupo. É o segundo jogo, é um jogo intenso. O jogo contra a Sérvia não vai ser fácil. O Brasil vai ter que administrar esse tipo de cenário que rolou hoje no primeiro jogo, no segundo jogo. A porta não vai estar aberta fácil, não tem aquela coisa de 5-0 na estreia, 4-0 no segundo jogo, todo mundo para fazer festa no terceiro jogo. Não vai ter. Seria uma surpresa. Não, exato, assim, não é o que se desenha. E aí sim, aí eu estou com o Jean. Se tiver que entrar numa de passou, não passou no teste, hoje não passou. Hoje flertou com o risco. Hoje acaba deixando um braço. Tem uma expulsão. Toma uma bica ali, covarde, do defensor, porque a culpa não é dele, a culpa é longe de ser dele. Só que isso ilustra o que era o clima do jogo. Sim. E aí talvez precise pensar. O jogo contra a Sérvia vai ter disso. É um time pesado. O jogo contra a Suíça, lembrando, o jogo de 18, com base do mesmo grupo, vai ter isso. Você tem um terceiro jogo, você tem mata-mata para olhar, você tem situações de cartões. E acho que não foi exatamente, se tiver que fazer uma ressalva de hoje, além do que o João já falou, do nível de enfrentamento, tem isso aí, isso está na pauta. Isso tem um asterisco vermelho ali. De cuidado, né? Copa do Mundo, Catar, clima. Vamos conversar de novo. É difícil você mudar a cabeça de um cara com 30 anos, tudo que já viveu, mas vai acontecer. Vai acontecer contra a Sérvia, vai acontecer contra a assim, Suíça. né? Talvez vamos tentar, pelo menos? Eu lembro sempre, você sempre lembrar do Gabigol, no jogo que ele estava pendurado, né, na Libertadores. Era a Copa do Brasil, né? Agora eu já nem lembro qual foi a semifinal. Libertadores ele estava pendurado e não jogou. Libertadores ele não jogou, exato. Na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, que ele pendurado se comportou exemplarmente. Nenhuma reclamação. Acabou o primeiro tempo, ele foi pro vestiário. Você é fundamental, você é então é isso, ele entendeu que ele tinha. E acho que o Neymar precisa fazer um esforço para ser assim, sobretudo nos 2 primeiros jogos, que são jogos fisicamente muito duros, mas contra times bons, vão ser jogos pegados. E ele será provocado o tempo todo, porque é um cara que entra na pilha, logo o adversário fará isso. É a maior simplicidade do mundo. Agora, e o Tite volta para o campo. Eu acho que volta até para vai lá e mantenha-se lá. Mesmo assim, eu acho que ele está melhorando. Neymar. Assim, eu acho que ele está melhorando. Eu acho que esse ano é melhor em relação a isso. Não quer dizer que ele tenha resolvido o problema. Pode ter uma recaída a qualquer momento. Mas ele tem que ter noção de que ele será julgado para sempre pelo que ele fizer nessa Copa. Não sei se vai ter outra para ele. Se tiver, já vai ser uma outra condição. E o que ele conseguir construir nessa Copa é a imagem que vai ficar. Se ele tomar 2 amarelos, for expulso, largar o Brasil com a menos
isso vai acompanhar ele o resto da vida. Ele precisa ter consciência disso. Deixa eu trazer aqui 2 nomes dos jogos desses 2 amistosos da seleção aqui, para vocês analisarem. O Rafinha e o Richarlison. O Rafinha, 2 gols hoje, né, André? E o Richarlison, 3 gols aí nessas 2 partidas. Mas parece que nós vamos muito além disso. Olha ali. Rafinha e Richarlison nesta data FIFA. André, carimba. Olha aí, Rafinha 145 minutos, Richarlison 108, 8 chutes o Rafinha, 5 o Richarlison, 2 gols o Rafinha, 3 o Richarlison, como eu disse, nos 2 amistosos. 2 assistências Rafinha, 1 assistência o Richarlison. É claro que a coisa não está posta dessa maneira, o Tite deixou isso muito claro, mas vamos supor que esses 2 jogos fossem utilizados apenas para uma avaliação final sobre quem vai e quem não vai. Difícil 2 jogadores terem aproveitado as oportunidades de maneira mais completa do que o Rafinha e o Richarlison. Por causa desses números, por causa de desempenho, da maneira como eles atuaram. É claro que não é desse jeito. O Tite vai utilizar vários critérios, embora eu imagine que ele já tenha quase que a lista inteira com nomes carimbados e apenas aguardando o momento de enviar essa relação. Mas se os 2 jogos dessa data FIFA fossem ensaios, vai lá, mostra o que você sabe. Se for bem, vai. Se for mal, não vai. Os 2 foram muito bem. Aliás, o Rafinha especificamente, é assim, se a gente fosse fazer uma bola de prata de todos os jogos da seleção brasileira nos últimos 2 anos e atribuir notas aos jogadores da seleção brasileira nesses jogos, o Rafinha provavelmente seria o bola de ouro. Seria aquele com a melhor média nas suas atuações pela seleção brasileira. Partidas eliminatórias. É isso, porque é impressionante, assim. Ele entrou e jogou bem, mas muito bem, quase todos os jogos dos quais ele participou. Teve evolução, ele já começou... Isso, ele já começou, e aí a gente sempre acha, né? Quando é assim, o cara começa voando, a gente imagina, bom, calma, né? Fica todo mundo olhando aí. E tudo bem, alguém pode dizer, calma, vamos esperar que venha a Copa do Mundo, é outra pressão, mas o fato é que ele está jogando muito bem todos os jogos. Mais que isso, e quando se trata de Copa do Mundo, para mim pesa, é como ele reage a cada cenário. Era uma aposta, precisava de jogador pela beirada, ele resolve. É um Brasil e Argentina com todo o cenário que foi daquele jogo adiado. Ele entra e resolve. Personalidade, né? É um último jogo de Copa do Mundo hoje, após uma atuação que eu não achei boa do Rafinha no primeiro jogo contra a Gana. Ele vai hoje e se prova. Tinha muito também do posicionamento do time, quase que caindo, meio torto para o lado esquerdo no jogo de sexta-feira. E hoje iguala um pouco mais para o lado de cá. Ele resolve. Ele responde muito bem aos cenários. Então, como não acreditar que esse cara numa Copa também vai responder bem? Ele já teve uma série de momentos ali que não lhe era favorável. Mas será que esse menino contra a Argentina? Mas será que esse menino tendo que resolver um lado de campo? Mas será que esse menino tendo que se recuperar de um jogo que não foi bom na sexta-feira, véspera de Copa, vai lá e carimba? Então, assim, personalidade, não sei se é o melhor termo, mas ele responde bem. Claro. E você, para responder bem, no tal período ali do Bola de Ouro que tinha, fala 1 ano e meio para cá, Copa batendo na porta... É muito difícil não olhar para uma estreia, para um segundo jogo e pensar que o Rafinha está aí. E o Richarlison nessa busca? Ele, Jesus, o André desenha bem, vai ter um camisa 9, parece. Entrega gol. O Richarlison com a camisa da seleção, né? É diferente. A coisa com ele parece que vira. Tem jogador que pesa contra... O Richarlison se transforma. O Richarlison, ele não joga amistosos. É isso. Ele tá na Copa. Não tem na treino. Cabeça dele. Tudo valendo. Ele demonstra, ele tem uma energia de competição que impressiona mesmo. Sempre lembrando, pedindo para estar ali, né? Não tem esse 9, eu quero estar ali. Mas no clube, não, eu quero estar ali. Me bota lá então. Mesmo que no clube ele não jogue ali. Eu quero estar ali. E é engraçado, né? Porque para o Richarlison é isso. O contexto que ele vive no seu clube, e acho até que é um contexto bom, embora não seja um titular indiscutível, porque acabou de chegar ao Tottenham e disputa com caras, né, que vivem grandes momentos. Inclusive o menos badalado deles, o Kulusevski, que chegou na temporada passada. Ele tem entrado muito bem. A questão física não vai ser uma questão para ele, porque justamente ele tem até jogado menos minutos nesse momento e demonstra muita capacidade, muita qualidade, fazendo a função que o Tite pediu. Porque aquilo que a gente já viu, eu falei do Gabriel Jesus fazer do lado esquerdo, né? Que é o atacante, às vezes, o Tite muitas vezes gosta do atacante que em determinado momento do jogo vai se dedicar
mais aos aspectos defensivos e de recomposição do que ao ataque, né? O Tite apanhou muito por pedir isso ao Vinícius Júnior e, de fato, acho que se é para fazer isso, não é o Vinícius Júnior que você vai escolher para ter ali, mas o Richarlison fez muito isso do outro lado, né? Onde agora está jogando o Rafinha, que é um cara mais agudo, mais incisivo e tudo mais. Então, o Richarlison também tem esse aspecto de funcionar para a seleção brasileira em vários lugares, em várias funções que legal, possíveis. né? Nesse ciclo de Copa, aqui passa o Data Matheus Carreiras do Data ESPN. O Neymar é o jogador com o maior número de participações em gols diretas. Que direta é? O marcou, deu o passe para o gol. Tá. Neymar tem 38. Tem 18 gols mais 20 assistências em 31 jogos. O Richarlison tem 21. 17 gols e 4 assistências em 38 jogos. Isso conta. Isso aqui conta. E aí tem um monte de gente no banco babando para entrar, mas conta. Você não é um jogador que não é uma invenção. Quantos jogos tem o Rafinha? O Rafinha tem 11 jogos e já tem 5 gols e 4 assistências. Olha essa média, Olha essa média, é o que eu estava falando. O Rafinha é um cara de impacto imediato, né? Ele faz parte daquela época nas eliminatórias em que, em especial, os atacantes de lado revitalizaram a seleção brasileira do ponto de vista ofensivo. Não só com gols e assistências, mas com uma dinâmica de jogo que, como você perguntou no início do programa, e os jogos do Brasil, no Brasil, nesse último trecho de eliminatórias, mostraram um envolvimento diferente, muito por causa desses jogadores. Muito por causa do Rafinha, muito por causa do Antony, do Vinícius, e a dinâmica que eles incorporaram à seleção. O futebol que eles praticam mudou, na parte final das eliminatórias, a maneira como a seleção era vista aqui no Brasil. E o Rafinha é o 6º dessa lista, sendo que os 5 que estão na frente dele, mais jogos, né? Jogadores que já estavam na seleção. Exato. Neymar, 31 jogos, Richarlison, 38, Gabriel Jesus, 34, Firmino, 30, Coutinho, 27 e Rafinha, 11 partidas e 9 ações diretas em gol. Então, isso pesa. O treinador olha para isso também, não é o jogo, é o. Acho que você não tem o Pedro aí, né? Pedro? Pedro Não, Pedro não. Então, detalhe. Pois é, porque eu queria falar do jogou Pedro 2 também jogos. agora. Foi o terceiro Venezuela gol, e hoje. o terceiro gol que o Brasil tomou no ciclo com o Tite, com o Marquinhos e Thiago, de bola na área, Isso. numa bola parada. Era o Richarlison o jogador que acompanhava o autor do gol. Né? E acho que isso vai ser falado, porque o jogo da Sérvia tem muito bola aérea. de bola aérea. Basicamente a única maneira Com essa da formação Sérvia de hoje. machucar o Vlahovic Brasil. e Vlahovic, só os dois. É bom comentar. Os dois. Não vi a escalação hoje, mas... Pedro vai para o jogo e bota lá dentro. Mais uma vez. Parece que não há nenhuma dúvida de que o Pedro já está confirmado, né, na Copa do Mundo. E como ele vai ser aproveitado, o André começou no destaque dele até falando a respeito disso, né? Um cara que vai e tal, mas que deve ficar no banco de reservas. Pedro, para mim, foi confirmado na Copa do Mundo na entrevista de ontem do Tite. Quando o Tite claramente vira e fala... Não foi nada sutil, né? Não, e ele tem sido muito claro. Ele vira e fala. Ele fala muito do Pedro antes da convocação. Em todo aquele ciclo de entrevistas, o Tite deu algumas boas dezenas de entrevistas antes da última convocação. Fala do Pedro, fala com o Pedro com brilho nos olhos, um jogador distinto, estou buscando, é o que precisamos, vamos ver. Só não cravava a convocação. E aí ontem na entrevista ele simplesmente tira todo o peso e fala, não é uma questão de 10 minutos, eu já sei que ele me entrega e ele vai entregar. E basicamente ele fala, vai lá e faz, não se preocupa com isso. Ele não cravou ali, muito conservador, até acho que poderia falar, dando certo o primeiro tempo. Exato, 45 minutos. Ou fossem 20, 25, acabaram sendo um pouco mais de 45 acréscimos. Ele tirou todo o peso e para mim ele foi confirmado ontem na entrevista. Hoje tem a imagem, tem o gol, tem a cena emblemática. Ele com 10 minutos do segundo tempo, estava até olhando muito fixamente para o Pedro. Em 10 minutos do segundo tempo, num outro desenho de jogo, a Tunísia com um jogador a menos e bem recuada, ele já tinha sido acionado 3 vezes dentro da área. E não é construção de bola que acaba sobrando espaço. Ele é acionado, o Brasil buscava dentro da área, uma bola alçada por cima ou por baixo. A bola não chegava limpa, mas 3 vezes buscando. Ele tenta, ele fura, ele se joga quase que num golpe ali marcial, de arte marcial. Ele já havia sido acionado. Uma hora a bola chegou limpa. Quando a bola chegou limpa, caixa. 2 finalizações em 45 minutos, um gol. E bem acionado. Esse é o normal, é o natural. Dele, né? E olhando para o Brasil, para tudo que o Tite acredita e pensa, tal, e eu não vejo hoje condições de dizer que ele esteja errado, porque o Richarlison está aqui, né, nos números,
o Richarlison e Gabriel Jesus, sim, estão num ponto superior ao Pedro, à frente na ideia do treinador, tendo que o Pedro será jogador para segundo tempo, para uma ação de uma presença mais efetiva, uma situação de revés ou de vantagem boa da seleção brasileira, como aí hoje. Ele entra, hoje, assim, um jogador a menos. O time se transforma para aproveitar a vantagem. Claro. Então, na cabeça do Tite, é assim que vai funcionar. Tem uma coisa em relação a ele, né, bastante óbvia, entre todos os jogadores praticamente certos e cotados no setor de ataque, né, englobando atacantes de diferentes características, ele é o único que não tem pedigree internacional. E quando o Tite fala, não precisamos colocá-lo em campo 10 minutos, já sabemos e tal, existe uma coisa que é jogos de Copa do Mundo. Nós estamos falando sobre um outro tipo de experiência, um outro tipo de ambiente. Sim. O Renato Augusto esteve aqui, você estava na gravação do Bola da Vez essa semana, dizendo, na hora que ele começa a falar sobre a participação dele em Copa do Mundo, o olho dele fica desse tamanho e ele começa a falar sobre uma experiência que é como nenhuma outra que ele tem. Exatamente. Né? E os jogadores da seleção brasileira, o Felipe Luiz fala muito sobre isso, um cara que jogou centenas de partidas de Champions League, se não for centenas, está perto. Fala sobre Copa do Mundo é outra coisa, a expressão muda. Outro dia, André, me leva como roupeiro que eu topo. Então é isso. Há jogadores que podem ter, ao se deparar com esse novo ambiente, uma reação que não é a melhor. O Pedro não me parece ser esse tipo de cara, né? E acho que com toda a experiência do Tite e da comissão técnica da seleção brasileira, já existe esse diagnóstico. Não, esse não é o cara que vai sentir e vai render menos do que rende no seu clube, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, etc. Então também tem essa questão de compostura, que com relação a todos os outros, já há uma amostra maior, jogo na elite e tudo mais. O Pedro, evidentemente, ainda não.